Olá, meus amigos, está tudo bem convosco? Espero que esteja porque nós hoje vamos a mais uma análise javardo-intelectual. E tal como acontece nas análises javardo-intelectuais, o que é que eu vou ler? Vou ler uma notícia, não vou, estou a brincar, desta vez não irei ler uma notícia, irei ler aqui um texto de Friedrich Engels. Antes de continuar com o vídeo propriamente dito, eu peço-vos por favor que subscrevam o canal, coloquem gosto, comentem, já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que filmes é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que empreendimentos culinários é que andam aqui a tentar exercer na cozinha, correndo eles mal ou bem. Falem particularmente daqueles que correram bem ou daqueles que correram mal, se tiverem imensa piada nos comentários, ok, meus amigos? Também gostaria de dizer que daqui a nada as minhas redes sociais vão aparecer no ecrã, porque eu vou mudar para o outro template, mas de qualquer modo elas estão na descrição. Se me quiserem seguir no Instagram, agradeço imenso. Se me quiserem seguir no TikTok, também agradeço bastante. Mas particularmente no Instagram, que é onde eu sou mais ativo e é mais fácil para eu ver as mensagens e responder às mensagens, está bem, meus amigos? Na descrição também constam os meus meios de financiamento, ok? Tenho aqui o PayPal e o MBWay, se vocês quiserem eventualmente ajudar o canal de alguma forma, ajudar este projeto que é o canal do Miguel Faria e particularmente a produção dos meus video-essays que envolvem sempre a compra de livros, seja em e-book, seja em livro físico, está bem? Se quiserem ajudar, já sabem, mas saibam, meus amigos, que só o facto de estarem desse lado a ouvir-me falar, ou ver-me também, embora a minha cara não seja a mais agradável, eu já fico muito grato. Então, de que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje de uma crítica que costumam dirigir ao marxismo e aos marxistas. Costumam dirigir a crítica de que o marxismo é economicista, de que o marxismo só se foca na questão económica, de que o marxismo acredita que a economia per se é o motor da história. E nós podíamos andar aqui em muitos floreados, nós podíamos andar aqui a falar de muitas coisas, podíamos andar a fazer várias observações, recorrendo a autores contemporâneos. Ou então, podíamos lembrar-nos que, já no tempo de Marx e no tempo de Engels, estas observações eram feitas. Marx e Engels já tiveram de responder a estas críticas e às vezes até a estes ataques no seu tempo. Então, ao invés de estarmos a tentar constantemente a inventar a roda, vamos à fonte. Vamos ver o que é que Engels nos tem a dizer sobre isto. Para responder a essa questão, eu vou socorrer-me aqui às cartas sobre o materialismo histórico de Engels. Eu vou focar-me numa carta específica que ele escreve em 1890, 7 anos depois de Marx falecer. E é a chamada Carta para Joseph Bloch. Eu não consigo pronunciar, presumo que seja assim que se diz em alemão. Está bem? Acho que é Joseph Bloch. Eu meti isto em letras garrafais porque quero mesmo que acompanhem a leitura comigo. De acordo com a concepção materialista na história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso, nem eu e nem Marx jamais afirmamos. Assim, se alguém distorce isto, afirmando que o fator económico é o único determinante, ele transforma esta proposição em algo abstrato, sem sentido e em uma frase vazia. As condições económicas são a infraestrutura, a base, mas vários outros vetores da superestrutura, formas políticas da luta de classes e seus resultados, a saber, constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após a batalha, etc., formas jurídicas e mesmo os reflexos destas lutas nas cabeças dos participantes, como teorias políticas, jurídicas ou filosóficas, concepções religiosas e seus posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogmas, também exercitam sua influência no curso das lutas históricas e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma. Há uma interação entre todos estes vetores, entre os quais há um sem número de acidentes, isto é, coisas e eventos de conexão tão remota, ou mesmo impossível, de provar que podemos tomá-los como não existentes ou negligenciá-los em nossa análise, mas que o movimento económico se assenta finalmente como necessário. Do contrário, a aplicação da teoria a qualquer período da história que seja selecionado seria mais fácil do que uma simples equação de primeiro grau. Então reparem, meus amigos, Engels acredita que efetivamente as forças produtivas e as relações de produção são determinantes, mas não que são o único fator determinante. E socorre-se aqui de uma noção de infraestrutura e superestrutura que pode ser ilustrada por esta imagem aqui que eu vou apresentar no ecrã. Vejamos.
Na infraestrutura nós temos as forças produtivas e as relações de produção. Um aspecto essencial da relação de produção é o direito de propriedade sobre o meio de produção. Porque é efetivamente a propriedade privada dos meios de produção da burguesia que lhe vai garantir a capacidade de privar o trabalhador dos meios de produção, obrigando-o então a vender a sua força de trabalho para que ele efetivamente possa garantir a sua vida material, para que ele efetivamente possa garantir a sua existência. Isto é a infraestrutura. Por outro lado, nós temos a superestrutura. A superestrutura existe precisamente para perpetuar aquela que é a infraestrutura. Ou seja, para perpetuar a propriedade da burguesia sobre os meios de produção e a exploração da classe trabalhadora. E há várias maneiras de garantir que efetivamente existe esta proteção da infraestrutura. O Estado, que é o balcão de negócios da burguesia, a polícia, que age precisamente para garantir a propriedade, a ideia de moral. Por exemplo, quando o trabalhador se vê obrigado a trabalhar para o burguês porque ser trabalhador é algo bom, a moral está aqui a atuar ativamente para que o trabalhador sinta que tem mesmo de trabalhar além das suas óbvias necessidades materiais. O próprio direito, quando as nossas constituições dão aqui um eco muito grande à ideia de propriedade privada. A cultura, por exemplo, quando nós estamos a ver um filme e a ideia de meritocracia está constantemente a ser enfatizada e reforçada e reforçada e reforçada. Os filmes, por exemplo, do Rambo e do Chuck Norris, que exaltavam o imperialismo americano. Tudo isto, que é a superestrutura, serve para manter a infraestrutura. Não quer dizer que o que está na superestrutura, como por exemplo as ideias de um tempo, porque as ideias de um tempo são as ideias da classe dominante desse tempo, ou seja, as ideias da classe dominante de uma época, não quer dizer que as ideias não sejam importantes. As ideias são efetivamente importantes porque é muitas vezes através das ideias que se leva a classe trabalhadora a não querer efetivamente emancipar-se. Ou seja, Engels não acreditava de maneira alguma que as relações económicas fossem o único fator determinante da história. De nenhuma forma. Nós mesmos é que fazemos a história, mas o fazemos sob condições e suposições definidas. Entre estas, os determinantes económicos são ultimamente decisivos. Mas mesmo as condições políticas, etc., e mesmo tradições que assombram as mentes humanas também desempenham o seu papel, embora não sejam decisivos. O Estado prussiano também surgiu e se desenvolveu por causas históricas, mas de modo final por causas económicas. Da mesma forma, seria difícil de se argumentar sem pedantismo que muitos dos pequenos Estados da Alemanha do Norte, Brandenburgo, foram especificamente determinados por necessidades económicas para se tornar grandes potências económicas, linguísticas e, após a reforma, também religiosa em distinção entre o Sul e não por outros elementos além do económico. Acima de tudo, o relacionamento com a Polónia devendo sua possessão da Prússia foi também decisivo para a formação da potência dinástica austríaca, ou seja, relações políticas internacionais que foram determinantes. Sem ser ridículo, seria difícil explicar em termos puramente económicos a existência de cada pequeno Estado na Alemanha, no passado ou no presente, ou a origem da Alta Alemanha consoante com as alterações que alargaram o muro geográfico da partilha, formado pelo conjunto sudético de montanhas do Taunus, até a extensão de uma fissura regular cortando toda a região. Em segundo lugar, a história é feita de maneira que o resultado final sempre surge da conflitante relação entre muitas vontades individuais, cada qual destas vontades feita em condições particulares de vida. Portanto, a interseção de numerosas forças, uma série infinita de paralelogramos de forças que resulta em um dado evento histórico. Isto pode ser novamente interpretado de modo equívoco, sendo visto como um produto de um poder que trabalha como um todo, inconscientemente e sem vontade. Cada vontade individual é obstruída por outra vontade individual e o que emerge é uma vontade final não antecipada pelas singularidades envolvidas. Estão a perceber a ideia de totalidade? Assim, a história procede na forma de um processo natural e é essencialmente sujeita às leis do movimento.
mas do facto de que as vontades individuais, das quais os desejos que impelem pela constituição física ou externamente, e em último lugar pelas circunstâncias económicas, sejam pessoais ou aquelas da sociedade em geral, não obtêm o que querem, mas têm suas vontades amalgamadas em um sentido coletivo, um resultado comum, não deve ser concluído que seus valores são iguais a zero. Ao contrário, cada parte singular contribui para o resultado e é, em certo grau, envolvido com esta soma final. Então Engels nem sequer está a dizer que a vontade individual não importa, que a vontade individual não tem qualquer impacto na vida em sociedade. A questão é que nós vivemos especificamente numa sociedade e cada vontade individual pode ser obstruída pela outra e, por outro lado, nós temos condições materiais que são limitadoras. Reparem, o que é que garante que efetivamente a produção cultural esteja nas mãos da burguesia, nas mãos daqueles que detêm os meios de produção? O facto deles de terem os meios de produção. Porque são eles que efetivamente têm os meios que produzem a cultura. São eles que detêm, a título de exemplo, Hollywood, que faz filmes que romantizam o social-liberalismo dos democratas nos Estados Unidos, o imperialismo americano, isto durante o século XX e particularmente na Guerra Fria. Nós até podemos querer acabar com esse domínio ideológico da burguesia. E o meu canal serve para disputar precisamente esse domínio ideológico. Mas nós sabemos que só quando eles não detiverem os meios para produzir cultura é que efetivamente o domínio ideológico da burguesia na cultura vai deixar de existir. Portanto, a minha vontade individual até pode causar alguma coisa, mas ver-se-á limitada por condições materiais. Porque, efetivamente, ainda há agentes que têm muito mais poder do que eu e determinam muito mais do que eu. Não apenas na produção cultural, mas na própria produção de informação. Em Portugal, por exemplo, SIC, TVI, pertencem a grandes grupos económicos. É óbvio que os grandes grupos económicos vão ter uma capacidade de determinar a opinião pública que eu não tenho. É isto, meus amigos, não é dizer que as condições materiais são a única coisa determinante, até porque depois a superestrutura que se forma a partir das condições materiais entra numa relação dialética com as condições materiais e mais do que isso, entra numa espécie de simbiose com as condições materiais, mas é dizer que as condições materiais são extremamente importantes e que há certas questões que são incontornáveis precisamente por causa das condições materiais. Não é dizer que a história é pura e simplesmente a conjugação de fatores económicos frios. Não, não é isso. Engels já apontava para este erro na crítica ao materialismo histórico e nós agora só nos temos de socorrer do que ele dizia para explicar o que ele e Marx queriam dizer. É muito importante nós socorrermos-nos dos autores. Muito importante. Eu percebo que às vezes haja uma tentação para ler o que outras pessoas disseram sobre um autor. Mas vamos ler efetivamente o que o autor escreveu. É importante às vezes ler se calhar um David Harvey para perceber o Capital. Mas quando tiverem tempo, procurem ler mesmo os autores. Quando tiverem mais conhecimento apreendido, porque às vezes Marx não é fácil, procurem ler os autores. E na dúvida, se não perceberem alguma coisa de Marx, vejam se Engels escreveu alguma coisa a respeito. Porque Engels conseguia explicar melhor Marx do que o próprio Marx. É mesmo muito importante fazermos este exercício de ler efetivamente Marx e Engels, porque senão estamos constantemente a inventar a roda. Eu podia muito bem pegar aqui no livro do Terry Eagleton e fazer-vos uma leitura, porque ele até tem um capítulo dedicado a desmistificar esta questão do determinismo económico. Eu podia fazer isso. Mas para quê? Se em 1890... Engels já o fazia, e de uma forma até bastante mais simplificada. Recomendo a leitura do livro do Terry Eagleton. É verdade que ele tem muitas limitações no que diz respeito à análise das experiências socialistas, mas efetivamente acho que é interessante, acho que é importante. Acho que é um livro que, para explicar determinados aspectos do marxismo, é bastante interessante. É um livro que tem o seu mérito, não posso mentir. Meus amigos, este é o vídeo de hoje. Peço desculpa por alguma falha na leitura. Eu voltei do trabalho, estou um bocado cansado e estava a ler uma tradução da carta que era um bocado diferente desta aqui. Esta aqui é ligeiramente... Aliás, até é bastante diferente da tradução que eu tenho aqui, em termos de palavras utilizadas e tudo. Portanto, eu peço desculpa mesmo por algum erro na leitura, por não a deixar tão fluida e assim, mas eu acho que o essencial vocês conseguiram tirar, ok? Era só isto. É um tema que muitas vezes é trazido à tona, principalmente em conversas de Twitter e tal, mas aqui está bem? Se vocês quiserem responder, está aqui. Não se esqueçam de subscrever, comentar, colocar gosto, falem qualquer coisa, já sabem, os meus meios de financiamento e as minhas redes sociais estão na descrição.
Até ao próximo vídeo, meus amigos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.